Sou o pastor Davi, o seu amigo teólogo, e este é o meu canal no YouTube. Com grande alegria, estamos iniciando uma trajetória, uma caminhada de conhecimento e de revelações importantíssimas acerca das Sagradas Escrituras. E você que está acessando agora, aproveite, deixe a sua curtida, o seu like e se inscreva no nosso canal. Isso nos ajudará a produzir conteúdos de relevância e cada vez mais necessários para todos que estão conosco. Nesta aula, eu quero falar com vocês sobre panorama bíblico. E o que significa isso? A Bíblia, continuadamente, tem sido inspiração e motivo para a transformação de muita gente, até os dias de hoje. Ela é indispensável para aqueles que querem entender o seu propósito estando em Deus. Para isso, nós precisamos conhecê-la numa estrutura mais detalhada. E ela tem, e ela oferece. O termo Bíblia aparece pela primeira vez no grego com o nome de Biblos. E isso aconteceu entre o segundo século e o terceiro século depois de Cristo, por volta do ano 200 ao ano 300, onde os cristãos, querendo dar um nome a um conjunto de livros escritos muito anterior à sua época e agora já prontos, precisavam então dar essa identidade. Então aparece o nome Biblos, ou no nosso português, a Bíblia. A história da Bíblia e a sua escrita é muito interessante, porque fizeram parte dela mais de 40 autores, entre eles escribas, reis, profetas, sacerdotes, lavrador, gente de níveis muito elevados no conhecimento, mas também homens humildes, pessoas simples, alguns quase nem conhecidos na sua época, porém foram capacitados para tão grande e nobre missão. Entre estes nomes, estes autores, nós temos aí um período de 1500 anos aproximadamente que levou para a Bíblia ser escrita, devido aos momentos da história pela qual ela passou. As línguas originais da Bíblia, no seu início, são eles: o hebraico, o aramaico e o grego. É importante frisar que o hebraico aparece no Velho Testamento, nos 5 primeiros livros da Bíblia, chamados também de Torá ou os livros da lei, e depois nos livros históricos. O aramaico em algumas porções do Velho Testamento, e no Novo Testamento a língua que Jesus usou para se comunicar com seus discípulos era o aramaico. O grego aparece no Novo Testamento com o propósito de difundir a mensagem do Evangelho. As cartas paulinas e todas as epístolas gerais e os demais apóstolos e os próprios evangelhos foram escritos em grego. Lembrando vocês que as línguas têm uma importância interessante no contexto da revelação, no contexto espiritual e no contexto histórico. Se o hebraico era destinado a trazer a mensagem para o povo de Israel, porque esta era a sua língua lá inicialmente e até hoje, o grego já era a mensagem destinada a todas as nações da terra. Estamos falando no período do Novo Testamento, naquele momento do chamado tempo ou período helenístico, mesmo sendo Roma, o império da época, o governo mundial da época, o helenismo, ou seja, a influência grega dominava todos aqueles cantos da terra. Por isso, uma língua fácil, onde todos pudessem falar e compreender. E assim a mensagem do Evangelho se espalha por todo o mundo. E como eu disse, o panorama bíblico é a ciência da Bíblia, ou seja, a chave inicial para você
compreender o que significa a teologia. A partir daí, você começa a ter um conhecimento ampliado acerca daquilo que parece ser mistério. Segundo os críticos literários e revisores e tradutores renomados, a Bíblia possui 99% de confiabilidade, ou seja, se mantém fiel aos textos originais. E como podemos garantir essa autoridade da Bíblia? É importante lembrar que nós temos outras ciências que trabalham junto na apresentação e na confirmação daquilo que foi escrito. Que ciências são essas? Chamamos de ciência composta, porque a Bíblia em si, ela tem esses registros. A arqueologia, a geografia, a história natural, a história do mundo, dos acontecimentos e dos fatos paralelos aos momentos da Bíblia. Então, com isso, nós temos base científica. Porém, eu quero destacar aqui 3 bases de autoridade bíblicas importantíssimas. E são elas: a inspiração, a revelação e a iluminação. A primeira destaca-se pelas diversas classificações literárias. Isto é, quando um homem inspirado por Deus consegue colocar em textos poéticos a mensagem que o Senhor queria dar ao seu povo. Como é que um homem em textos históricos, numa descrição de uma batalha, por exemplo, conseguia expressar a vontade de Deus para a terra e para os homens. Como os cânticos, que nós conhecemos como salmos, traduzem uma mensagem. Tudo isto, todas essas formas literárias, todas essas classificações, elas têm o elemento inspiração. Todos eles inspirados por quem? Pelo divino, por Deus, para que então a Bíblia pudesse ser e ter uma mensagem diferente. A segunda, nós encontramos a revelação. E essa revelação, ela é manifesta através de fatos do Velho e do Novo Testamento. No Velho Testamento nós temos as teofanias, nós temos as aparições, nós temos as apresentações de Deus, do seu anjo e das diversas manifestações antropomórficas, muitas vezes, para os homens, produzindo uma revelação da vontade de Deus para a humanidade. Nós temos a revelação nos elementos, ali no Velho Testamento, no início, quando Israel estava caminhando pelo deserto e Deus lhe entrega a ordenança do tabernáculo e dos seus elementos. Nós temos a manifestação da revelação de Deus através do templo, através dos ritos da lei, da liturgia, do culto que era feito pelas formas, pelas observâncias dadas ao Senhor no Sinai para Moisés e para o seu povo. Nós temos também a observação dos acontecimentos ao redor de Israel, e isso tudo traz uma revelação importantíssima. E quando eu digo esses acontecimentos, as nações ao redor, elas têm um papel profético e traduzem uma revelação da vontade de Deus para o seu povo e para todos nós. Então essa revelação, ela classifica-se de forma geral e de forma particular. A terceira, a iluminação, não era só o que foi dito, mas as ações daquilo que foi dito. Homens foram movidos por um ideal, por um propósito, por uma visão, por um projeto, e movendo-se nele, realizaram grandes coisas. Abriram mares, pararam rios, fizeram chover fogo, realizaram fenômenos incríveis, milagres sobrenaturais,
coisas tremendas. Por quê? Porque houve uma iluminação, o seu coração foi iluminado, a sua mente foi ampliada e o sobrenatural tomou o seu natural. E agora eles se tornam capazes de fazer e realizar feitos notáveis debaixo de um propósito de Deus para a humanidade. Isto é a iluminação. E a Bíblia de Gênesis e Apocalipse possui essa característica. Assim, nós concluímos que a base de autoridade bíblica está revelada mais uma vez nessas três coisas: na inspiração, na revelação e na iluminação. E por último, a estrutura da Bíblia. Um panorama bíblico, para ele ser compreendido, precisamos entender como que se formou essa estrutura da Bíblia. Isto é importante saber que a Bíblia inicialmente estava desprovida da separação de capítulos e de versículos. Então dá para se imaginar que não era muito fácil se ler textos sagrados sem ter essas pausas e essas subdivisões para que pudesse alinhar pensamento e a compreensão. Então, no ano de 1227, nós temos a conclusão da primeira etapa, da primeira fase dessa importante conquista, pois assim consideramos na Bíblia, na sua estrutura, isto é, a divisão por capítulos. No ano de 1551 se conclui uma outra fase importantíssima, que é a subdivisão dos versículos. E agora então a Bíblia se torna de fácil compreensão e de entendimento de todos aqueles que têm acesso a elas. A nossa Bíblia possui 66 livros, das quais 39 fazem parte do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento. Ela tem 1189 capítulos e 31.173 versículos. Quando se traduz, observação, quando se traduz para a língua portuguesa. É importante você saber que a Bíblia, muito antes de ser escrita, já vinha sendo produzida, os seus fatos e relatos. De que forma? Através dos contos e das narrativas. Toda a história bíblica, do início do Gênesis até o momento em que o primeiro homem a começa a escrever, e esse primeiro homem foi Moisés, toda essa história eram narrativas que eram contos passados de pais para filhos, de geração para geração. Quando chega em Moisés, então este começa a entender a necessidade de se ter registros através de escrita, pois aí ela já estava mais desenvolvida, alfabetos, letras e definições de grafias, assim como imagens. Então nós temos agora um avanço importantíssimo na comunicação para a humanidade. Depois dos contos e das narrativas, encontramos então os primeiros textos sendo registrados em pedras. Isto mesmo, as pedras foram registradas. Depois das pedras, as cerâmicas, a argila, como muitos tabletes encontrados em várias cidades ao norte da Mesopotâmia, na região do norte da Síria e alguns desses lugares da Ásia. Nós temos logo em seguida o uso da madeira, neste caso pelos gregos, para também fazer registros de textos históricos, de textos bíblicos. Temos em seguida o couro, e aí vocês vão observando a evolução, e do couro nós passamos para o papiro, que era uma planta subaquática muito comum até hoje, inclusive no norte da África, no norte do Egito, na foz chamada Foz do Nilo, o encontro do Nilo com o mar Mediterrâneo. Ali essas plantas se desenvolveram e quando elas são extraídas, são prensadas, são tratadas, produzem um tipo de como se fosse um papel, por isso o nome papiro, porém um pouco mais inferior. Elas também temos os pergaminhos, o papel em si,
e agora, por último, a internet, onde os escritos agora de uma forma muito mais fácil e de mais acesso. E assim concluímos que você não deve apenas conhecer a estrutura da Bíblia, que você não pode ficar apenas com o entendimento daquilo que é o físico da Bíblia, porque isso não te levará a uma revelação completa acerca de Deus. O que você precisa é ter este conhecimento indispensável, mas também ouvir com o seu coração e com o seu interior aquilo que essa mensagem quer produzir na sua vida. E este também é o propósito aqui. O panorama bíblico vai te mostrar a beleza, a profundidade, a largura daquilo que foi trazido para nós. Mas a tua experiência vai dar voz interior àquilo que você estará sendo exposto. Que Deus te abençoe e te faça alargar no conhecimento. Na próxima aula, falaremos sobre o cânon bíblico. Você sabe o que é cânon bíblico? Você sabe a sua influência, a sua importância para os textos sagrados e para nós? Pois bem, te espero. E como eu disse no início, não deixe de se inscrever, de dar o seu like e de compartilhar esse vídeo com outros. Deus te abençoe e até a próxima. Shalom.